Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Beatriz e eu venho através desse vídeo comentar um pouquinho com vocês sobre a síndrome de burnout e a depressão que eu tive, que eu fui diagnosticada em 2021. E eu resolvi trazer esse vídeo porque várias pessoas comentaram comigo que estão passando, ou passaram, ou conhecem alguém que passou. Então é com o intuito realmente de te ajudar a perceber os sinais. Por quê? Todo o meu processo, né, começou na verdade em 2018. E eu falo que o meu corpo a todo momento ele gritava por socorro, mas eu não ouvia. Eu achava que tá tudo bem, eu achava que eu era muito nova para ter qualquer tipo de problema assim, mental, né? Eu achava que eu não precisava tomar remédio, que eu não precisava passar em psicólogo. Só que aí o que aconteceu? Em 2018 eu comecei a ter um zumbido no meu ouvido que não passava exatamente por nada. Fui em vários médicos, eu acabei até em bucomaxilar pra ver porque poderia ser aqui o nervo da TM, fiz plaquinha, fiz um monte de coisa e simplesmente não passava aquele zumbido no meu ouvido. Aí eu achei uma otorrina especializada em zumbido, fui até ela, fiz os exames, tudo, e aí ela falou pra mim, você trabalha com o quê? E aí, gente, eu trabalhei 10 anos em banco. E aí eu falei pra ela que trabalhava no banco, que minha rotina era muita pressão e tal. E aí ela falou assim, olha, você não tem nada, é o estresse que tá tornando um som que ele é um som que ele existe, mas que a gente não tá, você tá tornando um som que existe, mas a gente não escuta, em um som que você tá ouvindo o tempo inteiro. Por conta do estresse, então ela me indicou medicação. Nesse momento era mais tipo aquelas medicações se acalme, coisas do tipo, sabe? Que é bem levinha. Mas aí eu falei, não, eu não preciso disso, eu sou muito nova. Nessa época eu tava com 25 anos e eu não aceitei. E aí eu falei, vou tentar me manter calma de outras formas. Comecei a todos os dias à noite colocar um som de natureza na hora de eu dormir, porque senão o zumbido não deixava eu dormir. E fui tentando me manter mais calma e tal. Aí beleza. Aí mudei de área do meu serviço, falei, ok, vou mudar de área, vou melhorar. Aí passou 2019, eu casei, tudo, e veio a pandemia. No que veio a pandemia, comecei a todos os dias à noite uma coceira no meu corpo. Gente, o meu corpo ele ficava empipocado, cheio de marca, meu rosto todo empipocado. Aí eu falei, ai meu Deus, vou começar a ir em médico. Aí fui, dermatologista, não tinha nada. Fui em alergista, fiz aquele teste dos furinhos, nada. E aí conversando com uma amiga minha, que eu falo, gente, só quem passa sabe. Aí ela falou pra mim, Bia, passa com a minha psicóloga, conversa com ela e tal. Aí eu aceitei, gente. E eu lembro que a psicóloga falou pra mim, você não tem nada. O que acontece? Todo o estresse que eu tinha durante o dia, eu tava somatizando no meu corpo. E à noite, o meu corpo, como ele relaxava, vinha a alergia. E aí comecei a passar com a psicóloga, ela me deu algumas dicas, então eu tomava chá de camomila, tipo 2 litros por dia. Eu lembro que eu troquei amaciante, troquei sabonete, e aí fazendo o processo terapêutico foi melhorando, e a gente conversava muito, porque além disso, eu tinha uma dor de cabeça todos os dias, eu terminava de trabalhar, eu só queria deitar, eu só queria dormir. Eu lembro que eu sentia uma tristeza muito grande, mesmo tipo no sábado, no domingo, que eu não tava trabalhando, minha cabeça tava no trabalho. E era uma angústia, era bem... Foi assim uns momentos bem difíceis, né? Além da pandemia que a gente tava vivendo, trabalhar na área financeira na pandemia foi muito difícil, porque dinheiro, né, gente? As pessoas começaram a quebrar, eu atendia muitos empresários que não tinham dinheiro para pagar as contas, e aquilo foi me angustiando. Eu atendia 50 ligações por dia e era a gente chorando, enfim. E aí, ok, fiquei num processo terapêutico com ela. E aí chegou uma consulta, eu comecei a passar com ela em junho de 2019. Aí chegou fevereiro de 2020, uma outra consulta, eu chorando sobre os mesmos motivos toda semana.
E aí ela falou pra mim, Bia, não dá mais. Toda semana é a mesma reclamação, é a mesma coisa, eu acho melhor você procurar um psiquiatra. E aí eu ouvi aquilo, e aí, gente, eu falei, meu, eu não preciso tomar remédio, é sempre a mesma coisa. Eu sou muito nova, eu não quero tomar remédio, eu não quero ficar viciada no medicamento, porque depois é difícil de parar e eu não preciso disso, não sei o quê. Só que aí eu conversei com a minha chefe, e aí eu contei pra ela tudo que tava acontecendo, e ela não, de primeiro momento ela não acreditou, porque eu engolia muitas coisas, sabe? Às vezes eu tava chorando, home office, né? Aí alguém me ligava, eu respirava, porque eu não queria transparecer pra ninguém o que eu tava passando. Porque eu falava, meu, se as pessoas me verem assim, o que elas vão pensar? Eu tenho que estar bem e tal, sempre pensando no que o outro vai achar. E aí eu conversei com ela, expliquei tudo que eu tava vivendo, e ela falou que não me esperava, porque tudo que ela me pediu eu entregava, que eu sempre fui assim, uma pessoa muito comprometida com o meu trabalho. E aí ela falou, olha, eu já passei pelo que você tá passando, vai lá na médica, conversa com ela, se você tiver que se afastar, se afasta e tal. Aí eu fui, gente, consegui a consulta pro mesmo dia, e aí cheguei, conversei com a psiquiatra, fiquei tipo 1h30 conversando com ela, chorei muito, muito, muito. E aí ela me explicou que tudo isso é químico. Quando a gente passa por muito estresse, a gente altera a química do nosso cérebro. Então a gente precisa do medicamento para reorganizar, né? Para o nosso cérebro voltar a produzir aqueles hormônios da felicidade. Porque quem tem depressão, a gente muitas vezes desenvolve anedonia, que é aquela vontade de fazer exatamente nada. A gente não quer sair, a gente não quer ver ninguém, você tem preguiça até de conversar. E eu não me sentia mais eu mesma, era uma tristeza, assim. E aí ela falou, olha, não é fácil você tá passando, mas vamos tomar um medicamento, vou te afastar do seu serviço e tal. Aí eu falei, ai meu Deus, eu não quero me afastar, o que os outros vão pensar, quando eu voltar e você tá chata, sabe? Um monte de coisa passando na minha cabeça do que os outros iam pensar. Eu não olhava pro quanto eu tava sofrendo, eu não olhava pro meu cabelo caindo, eu não olhava pro meu corpo pedindo socorro. E aí, beleza. Aí eu falei, depois de 1h30, né, de consulta, eu falei, tá bom, vou pegar o afastamento, vou ficar o primeiro mês e tal. Aí eu falei pro meu marido, mas eu não vou tomar o remédio. Beleza, me afastei. Aí eu lembro, gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Às vezes a gente espera ajuda de amigos próximos e a gente não recebe essa ajuda e a gente fica frustrado, né? Mas só quem passa sabe. Então, assim, não adianta você ficar chateado porque a sua melhor amiga não tá te ajudando, porque uma colega não tá te ajudando. Quem me deu força nesse momento foram exatamente as minhas amigas que já tinham passado por isso. Eram elas que me mandavam mensagem todos os dias, eram elas que me davam suporte e o meu marido, né? Não era fácil também pra ele, a gente tinha acabado de casar e eu todos os dias chorando na cabeça dele porque eu não tava feliz no meu trabalho. E ele falava pra mim, sai, e eu não tenho como sair, né, porque a gente tem conta pra pagar. Enfim. Aí eu lembro que no meu primeiro dia do afastamento eu acordei e aí eu ficava com muito medo de tipo, meu, será que eu fiz a coisa certa? E tinha dias que eu não queria levantar pra nada, eu só queria ficar na cama chorando. E aí deu 1 mês do afastamento, eu falei, meu, preciso dar outro rumo na minha vida. E aí nisso eu falei, eu tive alguns probleminhas, tal, troquei de psicólogo, encontrei o psicólogo que eu tô hoje, e ele começou a me ajudar bastante, mudar a minha cabeça em relação ao medicamento. Eu entendi que eu precisava de fato tomar medicamento. E aí outra coisa que eu entendi, não é o primeiro medicamento que já vai resolver esse problema. Por quê? Eu comecei a tomar aquele medicamento e eu comecei a ter muito enjoo. Mas era um enjoo assim que não me deixava bem. Aí voltei na médica, trocamos o medicamento umas 3 vezes, gente. Não é fácil. E depois, se vocês quiserem, comentem aqui que eu faço um vídeo falando sobre como que foi tomar o medicamento, todo esse processo até o desmame, porque depois de 1 ano, digo pra vocês que eu consegui parar de tomar o remédio. Mas enfim. Aí tá. Aí continuei fazendo terapia e tal. E a terapia me ajudou a ver que eu trabalhava no banco, na verdade, não porque... Assim, a criança, ela entende o que é bom pra ela pelo que ela vê dos familiares dela, né?
das pessoas próximas. E a minha mãe, ela trabalhou no banco quando ela era nova. Só que aconteceu, a agência dela foi afastada, foi assaltada, minha mãe ficou de refém. E aí minha avó falou pra ela, você não vai voltar. Então eu cresci com a minha mãe falando, porque se eu trabalhasse no banco ainda, nossa vida ia ser diferente, porque trabalhar no banco é bom. E aí eu lembro que eu tinha 15 anos, eu já falava que eu queria trabalhar no banco, que eu ia fazer faculdade de administração e eu ia trabalhar no banco. Então, eu não pensei em outra coisa. E aí, beleza. Eu falo hoje o quê? Trabalhar no banco me proporcionou milhões e milhões de coisas na minha vida, né? A gente viajou pra fora, comprei meu apartamento, casei, óbvio, né? Não vou cuspir no prato que eu comi. Só que me adoeceu. Me adoeceu porque era um estresse, gente. 8 horas por dia você trabalha, só que não termina ali. Eu ficava com a minha cabeça no meu trabalho a noite inteira, pensando nas metas, pensando nos clientes. E eu tava num cargo já de supervisora, então eu tinha 15 pessoas para ajudar. Enfim. E voltando ao processo terapêutico, me ajudou a entender que eu não tava vivendo a minha vida. Eu tava vivendo a vida da minha mãe. Eu tava vivendo o sonho da minha mãe que foi interrompido. E eu nunca parei pra pensar, o que a Bia quer fazer? O que eu de fato queria fazer? E aí eu falei, muitas pessoas vão me julgar porque eu tinha um salário bom e aquilo, né? Ai, mas você tem PL, você tem VR, você tem VA, você tem não sei o quê. Mas, gente, eu cheguei num nível que nada pagava a minha felicidade, a minha saúde, E aí, também tem a questão de a depressão ser hereditária. E eu lembro quando eu era pequena, minha avó fez uma promessa pra ficar 10 anos sem cortar o cabelo, porque o cabelo da minha avó caiu, porque ela passou por um momento de muito estresse. Depois eu lembro da separação dos meus pais. Os meus pais separaram quando eu tinha 18 anos. A minha mãe também só dormia e o cabelo da minha mãe caiu, minha mãe fez tratamento. E aí eu comecei a olhar e eu falei, gente, tá acontecendo isso comigo, eu só quero dormir, meu cabelo tá caindo. Então, a gente precisa muito olhar para os sinais que o nosso corpo dá. E o meu corpo tava, tipo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E eu, não, mas eu preciso de dinheiro. E aí, em muitas terapias, eu falei, ok, não é isso que eu não quero mais isso pra minha vida. Aí eu fiquei afastada de fevereiro a setembro. Em setembro eu voltei ao trabalho, decidida que eu não queria mais. E aí eu conversei muito com a minha gestora, né? Nesse momento, quando eu voltei, eu troquei de gestão. Fui trabalhar com uma gestora querida, que eu já conhecia há 5 anos de outra área. E conversamos muito. E Deus faz tudo perfeito, gente. Eu falo que Deus é maravilhoso na minha vida. E o meu cargo deixou de existir desse período que eu fiquei afastada. Então eu tinha, tipo, 1 ano pra mudar de cargo. E aí eu falei, a hora é agora. Se eu quiser que me mandem embora, essa é a hora de, tipo, não existe mais meu cargo. O que eles vão fazer comigo? Eu tinha que tirar uma certificação pra mudar de cargo. Então eu falei pra ela, vamos seguir nesse nível. Fiz o meu máximo até ela conseguir me mandar embora, né? Ajudei bastante a equipe, tentei ao máximo. Lógico que tinha dias, assim, quando eu voltei, que eu trabalhava muito triste, mas eu fiquei com uma equipe que as pessoas eram muito queridas, que me davam muita força, tinha várias pessoas novas pra eu treinar, então dava um gás, sabe? Ver que tinha pessoas que precisavam de mim. E aí saí do meu trabalho em maio, consegui, né, ser mandada embora. E lembra que eu falei que quando eu me afastei, no outro dia eu fiquei remoendo, com medo de ter feito a escolha certa e não sei o quê? Então, quando eu saí, eu pensei, será que eu vou ter essa mesma reação? Mas, gente, não. Eu não me arrependi 1 segundo, porque a minha mente mudou. A minha mente... Eu estava focada em mim, não no que os outros iam pensar. E eu vi o quanto que aquele trabalho tá fazendo mal pra mim. Depois que eu saí, eu não tive mais nenhum dia com dor de cabeça igual eu tinha. Que era uma dor de cabeça no final do dia que parecia que a minha cabeça explodia de tanta informação, de tanta atenção. E eu falo que foi a melhor escolha escolher a mim. Então, saí, já conversei com a minha psiquiatra pra gente
fazer todo o processo do desmame. Aí a gente ficou ainda um mês vendo como que eu ia ficar, né? Comecei a reduzir a medicação aos poucos. E hoje eu falo pra vocês que depois de 1 ano e 2 meses eu consegui parar de tomar medicação. Não posso falar que eu fui curada da depressão, porque a depressão não tem cura, ela pode voltar a qualquer momento. Só que hoje a minha depressão ela tá estável, né? Assim que eu falo com o meu psicólogo. Não larguei meu psicólogo de forma alguma, porque a medicação ela é uma muleta. O que faz a gente mudar o nosso comportamento, o que faz a gente mudar é a terapia. Então, se eu tiver uma dica pra dar pra vocês, faça terapia, porque vai fazer você se conhecer, você se entender por que você age de algumas formas. E foi a maneira que me ajudou de fato a ficar bem. Então, se você tá passando por isso, você não tá sozinho. Eu sei que é muito difícil, a gente fica com muito medo de julgamento, porque a gente fala a palavra depressão, as pessoas, né, não entendem, acham que é frescura, mas só quem passa sabe. E hoje, depois que eu passei, eu vejo, né, que a depressão, ela pode chegar quando você chega... O meu psicólogo, ele explicou isso pra mim. Quando o nosso nível de ansiedade, de estresse, ele extrapola, isso já vira uma depressão. Então, às vezes, a pessoa ela não precisa ter um gatilho. Algumas têm gatilhos da morte de um parente querido, separação, às vezes, dos pais, mas não necessariamente você possa ter depressão por conta de algum gatilho. Às vezes, o nível de estresse que você vive. E tá tudo bem tomar remédio, às vezes é algo que você precisa por um momento da sua vida e depois você vai conseguir. Então, uma outra questão importante que me ajudou demais nesse processo foi me apegar a Deus. Eu sempre acreditei muito em Deus, mas eu nunca fui uma pessoa que ia na igreja e tal. E aí, nesse período, eu comecei a ler bastante a Bíblia, eu comecei a assistir alguns vídeos, né? Eu amo David Leonardo, comprei os livros dele, então comecei a fazer devocional. E uma coisa que, depois que nesse período que eu voltei a trabalhar, até eu ser demitida, que me ajudou foi, todos os dias de manhã, eu ajoelhava e falava, Senhor, o Senhor é o dono do meu destino, faz o que for melhor pra mim. E isso, pra quem tem ansiedade, gente, é tudo. Então, você conversar com Deus e falar pra Ele, Senhor, me ajude, né? E foi um caminho que eu achei. Você pode achar um caminho diferente, às vezes fazer uma atividade física que te ajude, né, também. Porque a atividade física, hoje, eu entendo que é necessária porque libera os mesmos hormônios que o remédio. Então, no momento que eu decidi parar de tomar o remédio, o meu psicólogo falou, ok, mas o que você vai fazer pra se manter calma? E aí, comecei firme na atividade física, até porque, gente, eu engordei muito tomando remédio e todo esse processo de depressão e tá tudo bem. A gente engorda mesmo ou a gente emagrece muito, depende da pessoa. E colocar na sua cabeça o que te ajuda a ficar bem, o que te ajuda a diminuir a sua ansiedade, o que te ajuda a diminuir seu estresse. Pode ser, às vezes, ler um livro, pode ser, às vezes, você fazer uma caminhada. Nesse período também peguei minha cachorrinha, Melzinha. Depois vocês me sigam lá no Instagram que vocês vão ver que ela é uma alegria na minha vida. Ela me ajudou muito também nesse processo. Porque para quem tem depressão, tem dias que parece que nada tá bom, né? Nada tá bom, tem dias que a gente não... Eu falava pra ela, mas por que eu não tô feliz? Por que eu não tô feliz se eu tenho um emprego bom, se a gente acabou de casar, de realizar esse sonho que é o casamento, de ter o nosso apartamento? E eu falava, por que eu não sou feliz? Dói demais, gente, demais. Você se sente ingrato, né? Eu falava, como eu sou ingrata, por que eu não tô feliz com a minha vida, né? Mas tudo passa, graças a Deus eu aceitei ir atrás de ajuda, porque a gente é orgulhosa, a gente acha que vai conseguir resolver tudo e não é assim. Então, tá tudo bem. Uma hora
as coisas se ajeitam, só não deixem de procurar ajuda. E eu encerro esse vídeo pedindo pra você comentar, espero que tenha te ajudado. Acabei prolongando um pouquinho porque eu quis dar algumas dicas pra vocês de coisas que possam te ajudar, coisas que você tem que perceber no seu corpo, o seu corpo ele pede socorro. Então não ignore, não ache que é besteira, não ache que é frescura, porque, igual minha psicóloga falava, né? Comigo começou com a alergia no corpo, mas eu poderia desenvolver outras coisas, né? E a gente vê relatos de quantas pessoas que às vezes acabam tendo novos um AVC ou algo do tipo. Então, cuide de você, porque se você não estiver aqui, não tem por que ter mais nada, né? Então, com carinho eu fiz esse vídeo pra você ficar bem. Espero que te ajude de alguma forma ou que você ajude alguém querido também que esteja passando por isso. Um beijo e obrigada por terem assistido.